Então fala, meus queridos alunos, sejam muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Hoje nós estaremos dando continuidade ao nosso assunto aqui e hoje especificamente a gente vai trabalhar com probabilidade em genética, isso mesmo aí. Então, para quem está revisando para o Enem, a gente vai trabalhar duas coisas ao mesmo tempo. Probabilidade, que já é um pouco complicado, um tanto difícil, mas aqui a gente está desenrolando bem. E vai associar isso com o estudo da genética. Então aí para você que já faz muito tempo que não viu aí, não lembra mais como é a primeira lei de Mendel, como é os exercícios, como isso se mistura com probabilidade, como é que isso cai no Enem, a gente vai ver isso hoje. Belezinha, galera? Então eu espero que vocês estejam prontos aí, peguem seus cadernos, peguem seu carvão aí para você anotar no caderno, pegue tudo que você tiver para que a gente possa estar dando início à nossa aula de hoje. Belezinha? Só alegria, professor, só alegria. Então, a gente vai ter que revisar inicialmente, para que a gente consiga resolver as questões, vocês têm que lembrar como é a lei de Mendel, né? Como é a primeira lei de Mendel, a primeira lei mendeliana que eu coloquei aqui, né? Então vocês lembram lá que o nosso, né, nós como seres humanos, nós temos determinadas características. E essas características, elas são determinadas geralmente por um par de genes, né? São determinadas por genes. E esses genes, como eles apresentam variações, a gente não chama de gene, a gente chama de alelo. Alelo é um tipo de gene, né? São as variações do mesmo gene. Então eu vou colocar aqui, ó, cadê? Onde é que eu tô? Isso. Vou colocar aqui como sendo alelos. Lembrando que alelo é um tipo de gene. E esses genes aqui, ó, a gente vai estudar eles lá na gametogênese, na formação dos gametas. Então, a primeira lei de Mendel, se você lembra, se você está afiado, diz o seguinte, ó, que as características do nosso corpo, elas dependem de genes. E esses genes, para você que não lembra o que é gene, né, você tem lá a sua célula, e a sua célula ela geralmente tem um par assim, ó, de cromossomos, que são chamados cromossomos homólogos, e eles têm uma característica mais ou menos aqui, ó. Suponhamos que tem uma característica aqui falando sobre a orelha, falando sobre o lombo da orelha. Então tá aqui. E nesse ponto aqui tem um gene dizendo, ó, a orelha tem que ser presa, e esse aqui dizendo que a orelha tem que ser solta. Né, o lombo da orelha. Então esse aqui está dizendo que a orelha tem que ser solta. E essa outra informação aqui, que a gente chama de gene, diz que ela tem que ser presa. A primeira lei de Mendel diz que essas características elas são formadas por genes e que lá na formação dos gametas, lá numa coisa que a gente chama de gametogênese, esses genes aqui eles vão se separar, ó. Há uma segregação desses genes independentes aqui, ó. Então vai ter lá na formação dos gametas, se for um homem, né? Vai ter um espermatozoide com esse cromossomo vermelhinho aí, e vai ter outro cromossomo com esse azulzinho aí, ó. É isso que diz a primeira lei de Mendel. Então, se você não estava lembrando, um dizendo que tem que ser presa a orelha, e o outro vai dizendo que tem que ser solta. Beleza? Então, é isso que diz lá na genética. Que as características do nosso corpo elas são determinadas por genes. Né? Que genes são pedaços do cromossomo que codificam uma informação. Como elas são aos pares, geralmente, né? Aos pares, lá na formação dos gametas, você vai mandar apenas uma dessas informações. É o que chama-se lei da pureza dos gametas. Né? Você deve lembrar, beleza? Então, essa é a primeira lei de Mendel. Beleza, professor. Acontece que, como na formação dos gametas há duas possibilidades, você já abre espaço para que a matemática entre. Porque se há possibilidades, também haverá tipos de combinação. E esses tipos de combinações, na verdade, elas são exploradas numa coisa que a gente chama de quadro de Punnett. Então volta aqui, ó, tira o print, falando que na primeira lei de Mendel, uma característica, por exemplo, o lombo da orelha, ele é determinado por genes, um dizendo que tem que ser preso, outro dizendo que tem que ser solto. Se aparece assim na célula, o preso significa que a orelha da pessoa vai ser assim, ó. É soltinho aqui, ó, é solto. Porque esse, no caso, ser solto aqui, é dominante sobre esse, né, que é um outro termo da genética. Mas deu para lembrar aí como é que funciona a primeira lei, né? As características dependem de genes. Só que esses genes se separam lá na formação de gametas, dando origem a várias possibilidades. Belezinha? Ok. Só que quando você tem um indivíduo, claro que aqui, ó, nesse caso, são genes, né? Preso e solto, a gente não fica escrevendo isso ou desenhando.
a gente usa uma letra no caso. Na genética, sabe-se que quando um termo, quando uma característica, ela se sobrepõe à outra, a gente diz que ela é dominante. Então, a solta ela é dominante, por isso ela recebe uma letra A maiúsculo, por exemplo. E a presa é recessiva, né? Ela não aparece. Então, ela diz que a gente letra minúscula para ela. A gente atribui uma letra minúscula. Então, aqui esse indivíduo aqui, ele tem esses dois genes. Então, veja, suponhamos que alguém que tem uma orelha desse jeito aqui, ó, case também com alguém que tem uma orelha desse jeito aqui, ó, e que os genes dela seja assim, azão, azinho, azão, azinho. Ou seja, lá na célula tem dizendo assim, ó, tem que ser preso e solto. Aí lá no outro indivíduo tem preso e solto. Como é que a gente pode incluir a probabilidade aqui, professor? Bom, quando eles estavam estudando isso aqui, eles viram que existem possibilidades. Existem possibilidades. E essas possibilidades, elas podem ser exploradas através de uma coisa que foi desenvolvido, né? Um diagrama que foi chamado quadro de Punnett, que é um jogo da velha. Assim, é um jogo da velha. Onde na coluna você vai colocar um dos indivíduos, por exemplo, vou colocar esse aqui, ó, azão, azinho. E na primeira linha lá de cima, eu vou colocar esse outro indivíduo aqui, ó, os genes dele, azão, azinho. Todas as possibilidades que podem vir a ser a partir desse cruzamento podem ser exploradas nesse quadro, que é chamado quadro de Punnett. Então lá você lembra, por exemplo, azão pode ser com azão ou com azinho. Então esse A pode ser com esse ou com esse aqui, formando essas combinações. Azão, azinho, ou azão, azão, ou azão, azinho. Ou esse azinho pode fazer também a combinação com esse azão, azão, azinho, ou esse azinho com esse outro azinho aqui, ó. Pronto. Aqui, pessoal, a gente tem as probabilidades. E aí eu pergunto, qual é a probabilidade, ó? Qual é a probabilidade desse gene ser recessivo, ser assim, ó, azinho, azinho? A probabilidade, ó, é de 1 de um total de 4. Perceba, ó, é um azinho, azinho no total de 1, 2, 3, 4. Tem 4 combinações. Só tem uma possibilidade de ser azinho, azinho. Se eu quisesse, por exemplo, qual a probabilidade de um indivíduo nascer com essa característica aqui, ó, azão, azinho? Bom, quantos tem? Tem esse, 1, e tem esse outro, 2. Nesse caso aqui, a gente diz que a probabilidade é de 2 para 4. É assim que se associa a probabilidade ao estudo da genética. E por fim, você tem aqui, ó, qual é a probabilidade dele ser assim, ó, azão, azão? Bom, é uma. É um azão, azão, de um total de 1, 2, 3, 4. Uma de um total de 4. Tá aqui. Essas são as probabilidades. É isso aqui. Genética é só isso aqui, a primeira lei de Mendel. Então as perguntas, elas podem vir querendo que você misture isso aqui, ó. Ah, se eu cruzar um indivíduo desse jeito com um desse jeito, como vai ser as probabilidades? Estão aqui as probabilidades, ó. Só que não é para você decorar, é para você saber montar os cruzamentos. E saber que probabilidade, lembrando que probabilidade são os casos favoráveis, dividido por todas as possibilidades. E todas as possibilidades, que é esse número de baixo aqui, ó, 4, 4 e 4, ele surge através desse quadro de Punnett. Beleza? Aí, o que dificulta, professor, nisso tudo? O que dificulta são os nomes, pessoal. Só os nomes. Porque, veja, a primeira lei é simples. Só diz que as características, elas se separam nos gametas. Beleza. Isso é simples de entender. Todas as minhas características se separam nos gametas, os genes. Só que como se separam, eu tenho diversas possibilidades. Então, ó, o resumo aqui que eu posso colocar para vocês. Resumo. 1. As características que são sujeitas a genes, eles se separam. Beleza. Se eles se separam, eles criam diversas possibilidades. Então, cria-se aqui, ó, possibilidades distintas. Ok. Se cria-se possibilidades distintas, a gente pode associar isso ao estudo da combinação e da probabilidade, através do quadro de Punnett, né, que é esse quadrozinho aqui, ó, o jogo da velha. O quadro de Punnett, que foi um dos que redescobriram os trabalhos de Mendel, esse quadro aqui, ó,
pode me gerar o total de possibilidades. Ó, o total de possibilidades. E se eu tenho o total de possibilidades, eu consigo calcular a probabilidade. Seja lá do que for. E aí, ó, esse aqui, ó, como eles são duas letras minúsculas, como eles são iguais, a gente chama de homozigoto. Esse aqui, como são letras diferentes, ó, maiúsculo e minúsculo, a gente chama de heterozigoto. Esse aqui, como são iguais, a gente chama de homozigoto. Esse aqui, ó. Beleza, é isso, pessoal. São esses termos aí que eu quero que vocês lembrem lá da genética e a gente consiga aplicar eles aqui na probabilidade. Beleza? E aí a gente vai testar isso em algumas questões, tentar puxar isso aí lá do fundo da memória, associar esse conteúdo de probabilidade para que a gente consiga uma coisa nova, né? Montar aí esse aparato de informações para que a gente consiga resolver qualquer questão. Qualquer questão, mesmo que possa vir tanto em probabilidade quanto em genética. Belezinha até aí, galera? Vamos para frente então, vamos para frente. Agora a gente vai, olha só, tentar aplicar isso aqui, beleza? Para vocês verem que não é difícil, cara. Primeira lei de Mendel, genética não é difícil. Quando mistura com probabilidade, é menos difícil ainda. É menos difícil, é exatamente essa palavra que eu queria dizer. Vamos lá. As questões, todas elas giram em torno disso aqui. Às vezes elas vêm mais difíceis. As mais difíceis que eu digo, quanto à escrita, elas vêm com mais texto ou menos texto. Né? Só que aqui é só para você fixar o conteúdo. Então, diz o seguinte, ó, como é que se aplica isso em questões. Sendo uma doença autossômica de caráter recessivo, isso aqui só é para dizer que doenças autossômicas atingem tanto homens quanto mulheres, e de caráter recessivo significa que é azinho, azinho. Então, olha só, lá naquele quadro anterior, vai ter a doença, vai ser afetado quem? Quem vai ser afetado? Será afetado quem tiver esse azinho aqui, ó. Então, nesse caso, eu vou procurar esse aqui, ó. Desse total de possibilidades. Beleza? Então é isso. Sendo uma doença autossômica recessiva, qual a probabilidade de nascer um indivíduo com essa doença? Quer dizer, eu quero procurar esse aqui, visto que seus pais são heterozigóticos. Então, heterozigóticos, ó, como eu coloquei aqui, são indivíduos que são azão-azinho. Então, vai ter o pai, que é azão-azinho, e a mãe, que é azão-azinho. E ele pergunta, quantos filhos, né? Qual a probabilidade de nascer com esse indivíduo aqui, ó? Bom, o primeiro passo é esse aqui. Entender o cruzamento. O primeiro passo é o cruzamento. Depois que você entender como é feito, ou quais são os indivíduos envolvidos no cruzamento, quais são o genótipo deles aqui, o segundo passo é o quadro de Punnett. Sempre, galera, é o mesmo jeito, não tem problema de correr, não tem o que inventar em genética, não. Você faz lá o cruzamento, aí você faz o quadrinho aqui, ó, o jogo da velha. E aí você coloca o primeiro aqui, azão, azinho, na linha. E no outro, ó, você não preenche aqui, né? E no outro você coloca também, ó, azão, azinho. Depois de ter desenhado o quadro de Punnett aqui, você vai juntar as coisas, ó. Juntando uma linha com uma coluna, vai dar quanto? Azão com azão, ó, dá azão, azão. Então já sei que ele não é doente, porque quem é doente é quem tem azinho, azinho. Juntando azão com azinho, ó, também não é doente. Azinho com azão, também não é afetado. E por último, azinho com azinho aqui, ó. Esse aqui é afetado. Então, esse é o primeiro passo, definir os indivíduos do cruzamento. Segundo passo, fazer o quadrozinho de Punnett. E o terceiro passo, colocar isso em probabilidade. Lembrando que probabilidade é os casos que eu quero, né? Aquilo que eu desejo é o que eu quero. Os casos favoráveis dividido por todos os casos totais, né? Pelo total. Então, probabilidade. Qual vai ser a probabilidade de nascer alguém com essa doença, de ter um filho? Bom, eu tenho uma possibilidade. Uma possibilidade aqui, de um total de quanto? De um total de 4. Ponto. Pronto. Essa aqui é a minha probabilidade. Se eu for dividir, né? 1 dividido por 4, dá 0. Boto o 0 aqui. Dá 2, dá 8, dá 2, dá 5. Dá 0,25. Então, a probabilidade também pode ser 0,25, se você dividir 1 por 4.
que é a mesma coisa que 25%. Perdão. É a mesma coisa que 25%. Beleza? Então a probabilidade pode aparecer assim, pode aparecer assim, ou pode aparecer assim. Belezinha? Espero que você tenha entendido o procedimento, pessoal. Sempre questões da primeira lei de Mendel que não envolvem heterograma, que não envolvem coisas mirabolantes assim, quando eles querem saber se você sabe a lei, como a UEMA, por exemplo, eles colocam dessa forma, beleza? Eles colocam os indivíduos, que aí você identifica o cruzamento, você faz o quadro e aplica na probabilidade. Sem segredo, beleza? Sem segredo. Belezinha, galera? Próxima questão. O enunciado diz, sendo uma doença autossômica de caráter recessiva, mesma coisa. Doença autossômica que atinge homens ou mulheres. De caráter recessivo é para dizer que ela é azinho. Eu coloquei aqui, mas as questões não falam, viu? Só para você pegando aí por osmose. É uma doença autossômica, ou seja, atinge homens e mulheres igualmente. Atinge homens e mulheres igualmente. De caráter recessivo significa que é azinho. Sempre vai ter essa frase aí na questão. Qual a probabilidade de nascer um indivíduo com essa doença, azinho, visto que seus pais são homozigóticos dominantes? Olha só que loucura. Então, o primeiro passo é definir os indivíduos do cruzamento. Quem é que vai estar nesse cruzamento aqui? Seus pais são homozigóticos dominantes. Homozigótico dominante significa que é isso aqui, ó, azão. Então, vai ser um azão cruzando com um azão. Olha só que loucura. E ele quer que saia um azinho. Esse aqui vai dar ruim, hein? Mas vamos lá. Segundo passo. O quadro de Punnett. Ou Punnett, né? O quadro de Punnett é um jogo da velha que vai colocar aí os indivíduos envolvidos nesse cruzamento. Então, na primeira aqui, ó, vai vir azão e azão, que é o primeiro aqui. E o segundo vai vir aqui, ó, azão e azão. Pessoal, se eu juntar isso aqui, eu já estou vendo que vai ser ó, azão com azão. Esse com esse aqui, ó, vai dar azão. Esse azão com esse aqui vai dar azão. E esse com esse aqui vai dar azão. Oxi, quantos foram o azinho? Qual foi o número de azinho? O número de indivíduos que são assim, ó, é 0. Então, se você aplicar lá na probabilidade, que é esse número aqui, né? O número de casos que eu quero, dividido pelo total, né? Vai ser a probabilidade de 0 dividido por 4, porque 0 não apareceu nenhum gene recessivo, porque os dois são dominantes. Isso aqui, claro, você sabe lá da genética, mas suponhamos que você não saiba, suponhamos que você não sabe nada de genética. Você faz isso aqui, ó. Você faz o cruzamento, você faz o quadro, e aí você vê, você conta. Tem quantos azinho? Nenhum, 0. 0 dividido pelo total. Qual é o total? 4. 0 dividido por 4 é um total de 0%. Ou seja, não tem como nascer um filho assim, com essa doença. Próxima questão. De novo. Sendo uma doença autossômica de caráter recessivo, perceba que agora a doença autossômica de caráter recessivo, perceba que eu não coloquei o azinho, porque você já deve saber que toda vez que aparece essa palavra caráter recessivo, ela é assim, ó. Bzinho, porque aqui no caso estou usando B, né? Se fosse a letra A, eu ia usar Azinho. Então, sabendo dessa doença, qual a probabilidade de nascer um indivíduo com essa doença, visto que seus pais são um heterozigótico, que é assim, e o outro tem a doença. Ou seja, se o outro tem a doença, ele é homozigótico recessivo, Bzinho. Porque aqui diz que a doença é assim, Bzinho. Então, vamos escrever isso aqui. O primeiro passo é o cruzamento. Galera, não tem como errar se você seguir esses passos aqui. Ó. Cruzamento. Quem é que vai estar envolvido? Os pais são. Um é heterozigótico. Então, Bzinho. Podia ser A, né? C, tanto faz. O pai é assim. E o outro é como? Tem a doença. Se o outro tem a doença, tá aqui, ó. Ele é homozigótico recessivo. Bzinho. Ele tem que ser assim, porque para ter a doença tem que ser, ó. Tá aqui, ó. A doença tem que ter isso aqui. Caráter recessivo.
Beleza? Então, a maioria dos alunos, quando eles vão resolver questões, até mesmo eu, quando eu estava estudando genética, o problema é identificar quem está envolvido no cruzamento. Porque depois que você sabe, fica simples, né? Fica simples. Você aplica lá a primeira lei de Mendel, quadro de Punnett, etc. Mas é muito difícil isso aqui, ó, porque quando eles começam a não colocar as letras e colocar os termos, fica um pouquinho mais complicado. Então, ó, deixa eu só marcar aqui para você. Ó. Então, a doença é autossômica de caráter recessivo. Beleza. Se é caráter recessivo, eu já sei que a doença é Bzinho, Bzinho. Qual a probabilidade de nascer um indivíduo com essa doença, visto que seus pais são, um é heterozigótico, tá aqui, Bzão, Bzinho, e o outro tem a doença. Se ele tem a doença, ó, nem precisava dizer, ele é Bzinho, Bzinho. Mas a questão ainda informa, homozigótico, recessivo, Bzinho, Bzinho, tá aqui. Então tá aqui, esses são os indivíduos do cruzamento. Segundo passo, o quadro de Punnett. Professor, você não cansa de fazer isso aqui? Não, cara, é legalzinho fazer isso aqui. Cruzamento, os indivíduos, quadro de Punnett, vamos lá. Jogo da velha, hashtag, né, ou Octofop, que é o nome desse símbolo. Octofop. Vamos lá, vou colocar o primeiro, Bzão, Bzinho. Vou colocar o segundo, Bzinho, Bzinho. Vamos lá, ó. Eu vou juntar agora o Bzão com o Bzinho. Ó. Juntando esses dois, vai dar Bzão. Vou colocar em preto. Vai dar Bzão, Bzinho. Ó. Juntando esse Bzinho com esse aqui, ó, vai dar Bzinho, Bzinho. Opa, já vi que esse aqui tem a doença. Vamos ver agora aqui, ó. A primeira linha já foi. A segunda, Bzinho aqui, ó. Bzinho com Bzão. Dá Bzão, Bzinho. E esse Bzinho aqui com esse outro aqui, ó, vai dar Bzinho, Bzinho. Opa, também é doente. Então veja que nesse caso aqui, ó, terceiro passo, aplicando na ideia da probabilidade, o que que a gente tem? Probabilidade. O que que a gente tem para probabilidade? Quantos casos favoráveis tem aqui, ó? Quem é que tem a doença? Bom, eu tenho duas possibilidades aqui, ó. Esse ou esse. Duas possibilidades de um total de 1, 2, 3, 4. Se eu simplificar isso aqui, ó, dividindo por 2 em cima e por 2 embaixo, que é a simplificação, vai dar 1 sobre 2, que é metade. Metade é 50%. Então, esse casal tem 50% de chance de ter um filho com essa doença. Né? Com essa doença, com essa característica de caráter recessivo. Vamos ver outra aqui. Ó. Qual a probabilidade de nascer 2 filhos? Sendo o primeiro uma mulher com uma doença autossômica dominante e o segundo um homem sem a doença, visto que seus pais são heterozigóticos. Olha aí, pancada, hein? Então, vamos fazer com calma. Mesma coisa, mesma coisa. Faz o cruzamento. Vamos lá. Uma questão dessa aqui muito intrincada, assim, muita loucura. Você faz com calma. Cruzamento. Qual é o cruzamento aqui? Os pais. Foca nos pais. Os pais são o quê? Heterozigóticos. Então o pai é azão azinho e a mãe é azão azinho. Pronto, só isso. Beleza? Com calma. Segundo ponto. Segundo ponto é o quadro de Punnett, né? O quadro de Punnett. Percebam que eu estou anotando isso aqui, pessoal. Eu quero que vocês façam aí também. Qual é o quadro de Punnett? Você faz assim, ó. É o jogo da velha. Aí você risca aqui o primeiro. Aí você coloca o pai aqui, ó. Azão, azinho. Você coloca a mãe aqui, ó. Azão, azinho. Aí você vai preenchendo, né? Juntando linha com coluna. Junta esse com esse. Dá azão, azão. Juntando esse com esse. Azão, azinho. Juntando esse com esse, ó. Azão, azinho. E esse com esse aqui, ó. Azinho, azinho. Beleza? E aí ele quer a probabilidade de nascer 2 filhos. Olha só, 2 filhos. O primeiro filho é uma mulher com a doença autossômica dominante. Nesse caso aqui, ó, como eu coloquei aqui azão, azão, eu vou admitir que não é a característica dominante. Nesse caso, ela é homozigótica dominante. Vou até sair aqui, vou mudar isso aqui, manter. Só um momento, ó. Com uma doença autossômica dominante, vou colocar assim, ó, homozigótica dominante.
Por que ela é homozigótica dominante, no caso aqui? Homozigótica dominante significa que quem vai nascer com a doença é só quem nascer com esses dois aqui, ó. Porque ela agora é homozigótica dominante. Só quem nasceu assim, ó. Então, nesse caso aqui, ó, quem é que nasceu assim? Nasceu assim, quem é a doença, a probabilidade de ter a doença, de ser afetado, é quem? É quem nasceu azão. Nesse caso, tem uma possibilidade de um total de 4 possibilidades, beleza? Então, aqui deu um problema porque eu tive que acrescentar uma palavra, mas de modo geral é assim que vai aparecer. Você faz o cruzamento, aí depois do cruzamento lá, você define o cruzamento, você faz o cruzamento no quadro de Punnett, que aí você tem todas as possibilidades. Esse quadro aqui, ó, serve para indicar o quê? Todas as possibilidades. Bom, tendo todas as possibilidades, você consegue comparar, fazer a relação de probabilidade daquilo que você quer, que no caso é azão, quantos você quer, dividido pelo total, que no caso são 4, 1 em 4. Então isso aqui, ó, é para quem é doente. Pela probabilidade complementar, se essa é a probabilidade de quem está doente, qual é a probabilidade de quem não tem a doença? De que não tem, de que não possui a doença? Pela probabilidade complementar, é o que falta aqui, ó, para dar 100%. Falta quantos aqui, ó, para dar 100%? Falta 3 quartos. Se você somar aqui, ó, vai dar 4 sobre 4, que dá 1. Então, essa probabilidade aqui, ó, é para quem nasce com a doença, né? Que é 1 sobre 4. E esse outro aqui é a probabilidade de quem não nasce com a doença, 3 sobre 4. Beleza, ó. São 3 aqui, ó, são 3 possibilidades, ó. 1, 2, 3 possibilidades que não nascem doente. De um total de 4. Aqui, ó, 3 de um total de 4. Beleza, agora sim, depois que a gente define isso aqui, ó, a gente vai lá para a questão. O que, que ela pede? Ela pede 2 filhos, então eu tenho que ter um filho e outro filho. Nesse caso aqui, ó, eu quero que o primeiro filho seja uma mulher, então é uma mulher e tenha a doença, né? Tem a doença. Então tem a doença aqui, ó. E o segundo, no caso, tem que ser homem sem a doença. Ele tem que ser homem e sem a doença. Então, o primeiro, eu tenho que ter um primeiro filho, mulher e com a doença, e um segundo filho, né? Esse aqui é o primeiro e o segundo. Esse primeiro aqui, ó, veja, para ele ser mulher, para que nasça mulher, a probabilidade aqui, ó, é de 1 para 2. O E a gente vai trocar por vezes. E qual é a probabilidade dela nascer com a doença? Tá aqui, ó, a probabilidade de nascer com a doença é 1 sobre 4. 1 sobre 4. Viu? Vai ser desse jeito aqui no outro caso. Ó. Homem, qual é a probabilidade de nascer homem? É 1 de um total de 2. O E você vai trocar por vezes. E sem a doença, qual é a probabilidade de nascer sem a doença? 3 quartos. Então aqui vai dar quanto? Nesse azul aqui, ó. 1 vezes 1 vai dar 1. 2 vezes 4, 8. Em vermelho, 1 vezes 3 dá 3. 2 vezes 4 dá 8. Isso aqui é a probabilidade de nascer o primeiro filho do jeito que ele quer. Primeiro filho. E essa aqui é a probabilidade de ele nascer com o segundo filho do jeito que ele quer. E a probabilidade de nascer o primeiro e o segundo? Ó, o primeiro e o segundo, você vai ter que multiplicar essas duas probabilidades. Ó. Probabilidade do primeiro e a probabilidade do segundo. A probabilidade do primeiro e a probabilidade do segundo. Se você fizer isso, você vai ter a incrível marca de 1 vezes 3 dá 3 e 8 vezes 8 dá 64. Então, seguindo aqui, aí aplicando os princípios da matemática, da probabilidade de eventos que ocorrem, né? Fenômenos independentes, no caso, o primeiro filho não interfere no segundo filho. Então, a probabilidade de nascer o primeiro e nascer o segundo. Pronto, seria isso. Mas ele quer que o primeiro seja mulher e que o segundo seja homem. Nesse caso aqui,
você tem esse caso, né? Você vai ter aí um aglomerado de probabilidades independentes. Então você faz aqui para o primeiro filho, a probabilidade do primeiro filho, mulher com a doença, está aqui, e você faz a probabilidade do segundo filho, homem e a doença. Pronto. Aí no final você vai multiplicar as duas probabilidades, já que eles são eventos independentes, né? O primeiro filho não interfere em nada no segundo filho. E aí você tem essa probabilidade aí de 3 em 64. Pancada, né, galera? Show de bola, show de bola. E aí? Todo mundo vivo aí? Assistindo a aula? Todo mundo tranquilão, de boas? Essa aqui é a pancada. Porque tem que fazer a distinção, primeiro filho e segundo filho. Mas para tu calcular o primeiro filho, tu tem que fazer a probabilidade lá, porque tem que ser mulher e doente. Então você tem que fazer uma conta aqui pro primeiro, aí você tem que fazer uma conta pro segundo, e no final você multiplica as duas que você encontrou. Show de bola, né, galera? Show de bola. Então vocês viram aí que as questões elas foram evoluindo desde de um nível mais simples até esse nível aqui que é um pouco mais complicado, mas que de modo geral todas elas são baseadas no mesmo princípio. Você faz o cruzamento, o quadro de Punnett e você calcula a probabilidade nos casos que você quer, dividido por todos os casos totais. E aí pode ser que as questões elas envolvam probabilidade de eventos independentes, que é nascer um filho doente ou uma filha sem a doença. E nesses casos você vai ter que multiplicar as probabilidades. Beleza? Então essa parte aqui a gente vai encerrar e a gente vai continuar com o próximo conteúdo. Beleza? Falou, galera!